tem passado por alguma tempestade em alguma área da sua vida, eu preciso te contar algo que vai fortalecer você nesse momento. Lá em Marcos 4,35, Jesus fala assim: vamos para o outro lado do lago. Só que enquanto eles estão passando por esse lago, há uma grande tempestade. A tempestade é tão grande que começa a encher o navio de água. E Jesus estava lá nesse navio, nesse barquinho, né? Ele estava lá, deitado, dormindo, enquanto os discípulos estavam desesperados por conta daquela tempestade. E os discípulos acordam ele e dizem assim: mestre, você não se importa que morramos? E Deus fala assim: por acaso vocês não têm fé? E aí ele vai e aquieta, né, a tempestade, o vento e a água. Então eu quero te falar o seguinte, que quando você recebe uma palavra de Deus como essa, né, Deus disse assim, Jesus, vamos para o outro lado do lago. Você, após essa palavra, vai sim passar por uma tempestade. Então não sei em qual área da sua vida você recebeu uma palavra de Jesus. Mas o fato é que após receber essa palavra, você vai passar por uma tempestade. E Jesus, ele estava dormindo. Enquanto essa tempestade estava acontecendo, ele estava dormindo. Por que será que ele estava dormindo? Porque ele sabia, né, quem ele era e que a palavra dele ia se cumprir. Então você também pode descansar em meio às circunstâncias, em meio à tempestade da sua vida. Porque você sabe que a palavra de Deus vai cumprir e você sabe também quem é Jesus, né, o Filho de Deus. E aquilo que ele fala de fato se cumpre na nossa vida. O outro ponto também é que você não deve fazer como os discípulos, ficar ansioso, ficar com medo, pensar que vai morrer, que aquela situação não tem fim, que você fica sem entender, né? Por que Jesus fala que a gente vai para o outro lado do lago e no meio do caminho acontece essa tempestade. Mas é para você aprender com esses discípulos que você deve ter fé em meio à tempestade. E não tem medo de morrer, porque se o Senhor prometeu que você vai passar para o outro lado, que você vai alcançar algum determinado objetivo, que Ele vai fazer algo por você, de fato isso vai acontecer. Então, se você está passando hoje por uma tempestade da sua vida, você tem que entender que esse momento ele vai passar, você vai conseguir chegar do outro lado, né? A palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, aquela promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Então, enquanto você está na tempestade, continue adorando ao Senhor, continue dormindo em paz, sabendo que o Senhor, a palavra que ele diz, né, ela acontece e que o Senhor está no seu barquinho, ele está junto com você nessa caminhada. E é necessário a gente passar por determinados processos para que a gente consiga desfrutar da nossa bênção, né? Para que a gente esteja pronto para desfrutar a bênção que o Senhor tem para a gente. Então se acalme nesse momento.